Então há um propósito, nós fomos reconciliados com Deus. E você sabe, o propósito é porque existe um vírus muito mais mortal do que o vírus do coronavírus, que é o vírus do pecado. É muito mais mortal, porque ele mata todos os que infecciona. Ele mata para a eternidade. Veja o que disse Romanos 5,12, por favor, ouça, abra o coração, os ouvidos, a sua alma. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja o que o pecado faz: infecta, mata para a eternidade. Toda a raça humana está morta em delitos e pecados. Diz Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então esta é a condição de todo ser humano que não tem Jesus. Ora, se uma pessoa está morta, ela não tem condições de dizer eu quero, está morta. Creia no que eu lhe ensino, isto é que está certo. O que é que Deus faz? Deus reconcilia, porque a pessoa sem Jesus está totalmente alienada da vida de Deus, totalmente. Colossenses 2:13-15 explica, olha só, e a vós outros, que estáveis mortos, lembra Deus? Paulo está escrevendo a uma igreja de gente que já passou pelo novo nascimento, já foi regenerado, já foi salvo, diz, e a vós outros que estáveis mortos. Uau! Apóstolo quer dizer que antes de eu ouvir Jesus estava morto, estava. Era uma condição irreversível. Não tinha jeito. Estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne. O que Deus fez? Ele deu vida. Por isso é que nós defendemos aqui uma das teses que o apóstolo defende. Primeiro, que não está na Bíblia. Logo, se não está na Bíblia, a nossa defesa é clara. Não existe uma doutrina bíblica chamada a doutrina do livre-arbítrio. Isso é invenção, isso é mito, isso é mentira. Isso é o diabo querendo roubar a glória de Deus. Então ele diz, você estava morto pelos pecados e pelas transgressões, pela incircuncisão da carne, ele vos deu vida. Juntamente com ele, perdoou todos os vossos delitos. Aí vem a igreja tradicional que não conhece esses mistérios assim, atenção, você primeiro aceita, a Bíblia não fala em aceitar Jesus, depois você vem para a igreja, depois você vai para uma escola bíblica de catecúmenos, quando você termina, você tem que passar pelas águas, porque apesar de Deus ter perdoado todos, mas Ele não perdoou. How? Are you sure? Quer dizer que Deus deu vida, Deus perdoou todos os pecados. Não, mas a igreja diz que se não batizar nas águas, não tem salvação, a vida vai te correr mal. Vai correr mal você indo contra Deus, não dando crédito ao que o Pai diz na palavra. Ele vos deu vida, perdoou todos os meus pecados. Então, se eu fui perdoado na cruz, você sabe o que Ele fez? Na cruz do Calvário, não estava apenas Jesus, estava lá o Miguel Ângelo, estava lá você. É como se a minha vida estivesse lá. Então, o rosto de Cristo naquela hora era o rosto de todos nós. Diz que Ele deu vida, estávamos mortos, perdoou todos os pecados. Quando Ele diz perdoou, perdoou do passado, do presente, do futuro. E eu vou lhe dizer, amado, se Deus não fosse verdadeiro com isso, nenhum de nós estaria aqui, começando por mim, porque eu sou o menor, sou o mais fraco, sou o mais pecador desta igreja. Não sou digno sequer de ser chamado de apóstolo. Eu temo muito com estas questões
Porque durante muitos anos eu também fui legalista, eu também fui judaizante, eu também achava que Deus estava esperando minhas obras da carne, o meu sofrimento para agradá-lo, mas isso não era verdade. Versículo 14, ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós. Está cancelado ou não? Bom, então eu vou dizer, Senhor, está cancelado, momento, mas eu tenho que batizar nas águas. Mas pagou, perdoou, cancelou, mas afinal de contas eu tenho, não é nada disso, eu tenho todo o mal em mim, todo o pecado, toda a iniquidade, e eu tenho que passar nas águas, para as águas tirarem o que o sangue de Jesus não foi capaz de tirar. Vamos pensar. Quem tem crédito? O que diz a Bíblia ou o que dizem os homens? O que diz a Bíblia. Diz que ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, sacrifícios, cerimônias, ritos. Ele disse, isso era prejudicial, isso é Moisés, eu não tenho nada a ver com Moisés. Moisés é a lei, Moisés é o ministério de condenação e de morte. A graça tem sobreexcelência. Mas amados, mas Jesus não batizou. Amados, Jesus batizou no cumprimento da lei. Aliás, você não vê os outros demais batizarem, porque Paulo disse, olha, eu batizei Caio e Crespo, mas espera aí, eu não fui chamado para batizar, porque isso é coisa da lei. Quem é que batizava? Eram os essênios. Quem eram os essênios? Era uma tribo que vivia isolada na Palestina, viviam nos desertos, nas cavernas, eles tinham votos de pobreza, de onde vem João Batista, e dessa tribo vem Jesus. Então João Batista disse, olha, eu, lei, vou-vos dar o que eu posso dar, eu vou te batizar nas águas, mas depois de mim, aleluia, virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o batismo da nossa vida, Espírito Santo e fogo.